Olá, meu nome é Sibeli Nardi, estou começando aqui a transmissão da live de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre carreira, sobre trabalho. Eu vou conversar com o Emerson Dias. O Emerson, ele é consultor de carreira e nós nos conhecemos na NEFAC. Ele é da área de capital humano da NEFAC, que é a Associação de Profissionais de Administração, Finanças e Contabilidade. Ele é professor, ele é autor de um livro chamado Inédito Viável. E a gente vai bater um papo aqui sobre carreira, sobre trabalho, sobre liderança, sobre equipes, sobre os desafios, né, que a pandemia trouxe a mais, né, desafios que já existiam, dificuldades que a gente já encontrava, né, no mundo corporativo, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, né, o que a pandemia trouxe de diferente ou não, né, vamos descobrir. Eu só estou aguardando ele solicitar aqui a participação para a gente começar o bate-papo. Sejam todos bem-vindos. Emerson, é só você solicitar a sua participação. Emerson, você precisa solicitar o convite. Ah, isto! Ótimo! Se tudo der certo, ele já vai aparecer aqui. Olá! Tudo bem, Tudo bem? Como vai você? velho. Quando você falou para solicitar, eu solicitei, mas acho que a internet dá uma certa demora. Ah, eu não demora. Meus milagres da tecnologia. Sou um bom aluno. Quando você falou, eu já apertei o botão aqui. Ah, então tá ótimo. Tudo bem com você? Tudo jóia. Como que você está passando aí a pandemia? Ó, Sibeli, eu tô. Sabe que o dia 14 de junho, 14 de março, perdão, que foi um sábado, eu dei meu último curso presencial. E Uhum, o espaço que eu usei, eu saí de lá, era 18 horas, era um sábado. Eles estavam afixando na porta o comunicado que a partir da segunda-feira não teria mais uhum, movimentação física, né? E desde o dia 14 de março, que foi esse sábado, quando eu cheguei em casa às 7 da noite, o máximo uhum, que saí foi 4 quilômetros no raio aqui da minha casa, que foi para ir supermercado, farmácia, coisa do tipo, né? Então já uhum, 2 meses praticamente que eu estou dentro de casa. As minhas aulas todas foram transferidas para online uhum. e eu estou dentro de casa já faz 2 meses praticamente. Saio e volto aqui do condomínio, né, para dar uma caminhada e tal, num horário que não tem muito. Uhum, E estou seguindo a minha vida. Aproveitei para escrever bastante e estou seguindo a minha vida dessa forma. uhum. Eu estou em casa também desde 16 de março, mas eu tenho saído menos do que você ainda. Eu tenho ficado muito aqui, sem sair, né? Mas vamos começar então o nosso tema aqui de trabalho, de carreira. Eu tô escutando a minha voz de novo. Eu não sei se você está com algum som aí que eu estou ouvindo. Não sei, Não? não, eu tô te ouvindo só o normal e falando aqui. É? Bom, eu estou ouvindo um eco. Eu falo e estou escutando. Vamos continuar então. Então, nesse período crítico que a gente está, né, Emerson, as pessoas que estão trabalhando e que talvez tenham um planejamento, ou tinham um planejamento de fazer uma transição de carreira esse ano, de buscar uma mudança, né, de trajetória, ou
quem já estava desempregado e está buscando uma recolocação. O que você pode dizer para essas pessoas nesse momento, com esse contexto tão adverso, né? Sim. Olha, Sibeli, assim, a gente sabe que... Eu sempre falo o seguinte, né? Trabalho, ele depende basicamente de duas áreas da ciência que a gente não domina tanto assim, né? Que é Uhum. economia. Qual é o economista que previu, por exemplo, que isso aconteceria? Pra você ter uma noção, né? O Fórum Econômico de Davos, agora, que foi janeiro, quando você olha o relatório de riscos que foi apontado, que é um dos produtos que o Fórum sempre traz, eu acho que nós vamos ter companhia aqui, hein? E Opa! Olha só! ele se compõe, ele se compõe. Então, o que acontece? O Fórum Econômico de Davos, que é um encontro muito importante, ele emitiu Uhum. um relatório de riscos globais que ele sempre faz todo ano, em janeiro, e você sabe que não tinha lá risco de pandemia, né? Aparecia Hum. no máximo ali, acho que se eu não me engano, em impacto e não nem em probabilidade, aparecia o risco de uma doença infecciosa, né, mundial. Era isso que acontecia. Ninguém estava Hum. nem prevendo isso. E ali nós temos a reunião das grandes lideranças mundiais. Então, quer dizer, a economia a gente não consegue prever. E também depende do que eu falo que é outra ciência, que é a psicologia, né? Porque isso tem a ver com a sua inclinação de carreira, né? Os seus gostos, aquilo que você Uhum. gosta, os seus talentos, enfim. Então, combinar essas duas coisas é sempre bastante difícil. Uhum. Neste momento, que a imprevisibilidade é muito grande, ela, claro, que se torna um pouco mais delicada. Acho que tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas não quer dizer que um mercado menor, ele seja menor para todos. Porque muitas áreas, por exemplo, Uhum. ou como varejo, ou como até as ferramentas online, elas têm ganhado espaço, Uhum. elas têm crescido, né? Então, eu acho que o grande ponto Uhum. no mercado menor, eu acho que você tem que ser um pouco mais prudente com os passos, estudar um pouco mais, Uhum. você tem menos chances de acerto até também, né? Porque tem menos possibilidades, mas não significa que Uhum. você tenha que deixar para depois a execução dos seus planos. Eu acho que você tem que Uhum. ter uma visão mais conservadora, mas é sempre possível você lançar coisas novas, mesmo diante de um mercado tão restrito e que as pessoas estão tão, né, preocupadas com os seus futuros, etc. Sempre há espaço, Uhum. mesmo que seja numa crise, há espaço para você criar coisas inéditas, né? Uhum. Uma carreira que eu já soube que surgiu, né, que é nova, é a carreira de consultor de Covid, né? Então, Então, são especialistas da área da saúde que estão sendo contratados aí para prestar essa consultoria, para trazer segurança para os clientes, para os funcionários, né? É uma profissão nova que já surgiu, né? Por isso que o que você falou faz sentido mesmo, né? Dependendo da situação, pode ficar mais difícil mesmo uma recolocação, uma mudança, mas não é impossível, né? É tudo uma questão de colocar, pesar os prós e contras e avaliar o mercado, né? você tocou num ponto importante aí, né? Consultor de Covid. Você sabe, por exemplo, hoje hospitais estão fazendo consultorias para empresas. Por quê? Porque essa questão da prevenção, essa questão dos riscos, né, de crises sanitárias, Uhum, aprender a lidar com equipamentos, né, de proteção individual, ou seja, tudo isso já é um know-how muito forte no profissional de saúde e que as uhum, empresas não tinham essa preocupação tão fortemente. Ainda mais agora que se fala de retomar, como é que vai ser, né, essa retomada? Quais são os cuidados que as organizações precisam ter em relação à saúde? Então você vê, abrir um espaço de consultoria para pessoas que estavam acostumadas a não lidar com o preventivo, né? Mas uhum, o reativo. Então, quer dizer, é muito dinâmico tudo. E em tudo há oportunidade. Então, a gente tem que ter esse olhar
de ficar observando de onde estão surgindo, né, onde estão brotando oportunidades, mesmo que na crise, porque a crise sempre é, no fundo, um processo de transição para alguma coisa nova, diferente, né? Então, nesse processo, você tem muitas dúvidas e incertezas, mas também surgem, né, muitas outras possibilidades e outras oportunidades. Então, acho que há espaço até para você combinar competências, né? Combinar uma coisa que você uma outra possibilidade, enfim, acho que é possível sim criar alguns inéditos. Uhum. E você me falou que está aproveitando aí a pandemia, que você está mais ficando em casa, sem sair para estudar. Por acaso você está estudando finanças comportamentais? É isso que você está estudando, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você, porque a insegurança que a gente está passando é muito financeira também, né? Então as pessoas estão. Está todo mundo ficando mais pobre, na verdade. Todo mundo, né? Quem já era, piorou, mas está todo mundo com menos renda e com muito medo também de perder a renda da fonte que ela já existe, né? Então isso afeta muito o psicológico, não é? Você sabe que isso já até é catalogado, né? A psicopatologia econômica, né? Que é aquela situação quando Uhum. enxerga um futuro de forma muito negativa. Então, por conta de enxergar o futuro de forma muito negativa, isso traz uma insegurança psicológica e essa insegurança, Uhum. né, afeta, né, questões aí de doença, etc. E a pessoa entra numa linha de desespero até, né? Então, isso é um elemento que tem que ser bastante discutido. E essa crise, sem dúvida nenhuma, você falou uma coisa que é real, né? Tá todo mundo empobrecendo. E a gente tem nesse iceberg a aversão à perda. A gente não gosta, o ser humano ele não foi feito programado para perder. A gente não gosta de perder dinheiro, a gente não gosta de perder uma posição, uma ideia. A gente formula uma ideia na cabeça, por exemplo. Depois, quando você vai discutir aquilo, e mesmo que você às vezes perceba que você está errado, é difícil você admitir que você está errado, né? E você reconstruir a sua visão. Então, perder para o ser humano, a gente chama isso de efeito dotação, né? Perder para o ser humano é uma coisa muito difícil. E quando envolve perda de muitas coisas ao mesmo tempo, isso é muito complicado para qualquer um de nós. E nesse aspecto, eu acabei de concluir, aproveitei aqui, né, a quarentena e acabei de concluir o próximo livro, né? Que é Olha! aqui, ó, Finanças Comportamentais, que é exatamente você olhar a economia e a psicologia ao mesmo tempo. Porque a gente tem uma ideia que é sempre racional, né? Nós tomamos sempre as melhores decisões e etc. Mas isso tem se provado cada vez mais uma inverdade. Porque se fôssemos racionais, a gente não gastaria mais do que ganha, né? A gente Uhum. teria dificuldade de fazer uma dieta, a gente não teria dificuldade de fazer uma rotina de atividades físicas. Ou seja, a gente sabe que tudo isso são coisas muito boas para todos nós, mas a gente executa no dia a dia, né? A gente perde uma guerra de uma dieta por um brigadeiro que pesa 5 gramas, né? Ou seja, o cara pesa 90 quilos e ele vai lá e confere que ele não resistiu à tentação de um brigadeiro de 5 gramas. Então, quer dizer, isso Uhum. é verdade. Nós somos seres de emoção, seres de afeto. E essa emoção, esse afeto, muitas vezes faz a gente tomar decisão ruim para nós mesmos. Olha só que coisa doida, né? A gente se endivida mais do que gostaria, a gente peca mais do que deveria pecar, a gente faz tanta coisa a mais do que deveria fazer, por conta que tudo é muito baseado na emoção, no afeto, né? E Uhum. quando você volta na origem da economia, lá em século XVIII, né, quando o Adam Smith escreve A Riqueza das Nações, que é tido como o primeiro livro de economia, embora ele até então era filósofo, né? E quando ele escreve isso, ele lança as bases do que a gente chama hoje de economia moderna, né? Que é a ideia da utilidade. As coisas que têm valor são úteis. E o ser humano sempre vai tomar decisões a partir daquilo que ele enxerga como mais útil para ele. Né? Onde ele enxerga Uhum. benefício é onde ele vai fazer a sua escolha. Acontece que isso vem sendo questionado desde o final dos anos 70, quando o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, eles lançam as bases do que a gente chama hoje de vieses cognitivos, né? Quando eles lançam Uhum. um artigo que sai na Science, em 1974,
e que contesta, né, essa visão racional do ser humano, que na realidade ele acaba tomando muito mais decisões enviesadas com base no afeto Uhum. do que na base da racionalidade. E isso vai, né, desenvolvendo até chegar nos anos 90 e surge essa história das finanças comportamentais, que é olhar a Uhum. economia de uma forma menos normativa, o que o indivíduo faria e olhar mais o que ele faz na realidade. Um exemplo muito claro, a ANEFAC, que você citou, né? A ANEFAC é a associação que eu faço parte. Uhum. A ANEFAC, há quase 20 anos, a gente faz uma pesquisa sobre juros, né? Isso sai nos jornais, tal, todo mês. E a gente sempre no final do ano pergunta para as pessoas assim: o que você vai fazer com o seu 13º salário? E as pessoas Uhum. respondem assim: eu vou pagar dívidas, eu vou guardar o dinheiro, eu vou comprar um presente baratinho. E elas falam isso antes de receber o dinheiro. No momento em que elas recebem o dinheiro, elas fazem tudo o contrário do que elas falaram que iam fazer. Ou seja, nós falamos uma coisa e essa é a E- economia. Não é a economia dos livros de economia. Essa é a, Uhum. né? Uhum. Que promete uma coisa para si mesmo, mas que no dia ele está completamente com outro tipo de emoção e a decisão que ele toma é completamente diferente. Então, essa construção entre psicologia e economia é o que forma Uhum. Finanças Comportamentais, que é o livro que eu aproveitei, né, Uhum. dessas 2 meses de quarentena para concluir. Uhum. E eu não sei se você teve a chance de acompanhar, mas o que eu tenho visto, assim, que as pessoas estão, por causa da pandemia, e as pessoas que estão realmente conseguindo ficar em casa, né, e não saindo, que estão gastando menos, né? Então, estão conseguindo ter uma noção do que é essencial de fato, do que é realmente importante, né? Então, é um bom momento para aprender a usar melhor o dinheiro, né? Esse recurso, né? Sem Você não dúvida. acha isso? Que uma crise como essa, tão inédita também, né? Tão grandiosa, que traz tantos elementos emocionais para a gente, uma carga emocional grande, acaba tendo também essa possibilidade de a gente refletir sobre o uso do dinheiro também, não só o uso do tempo, né? Sem dúvida. Você sabe que tem uma discussão assim muito importante que eu também trago no livro, que é a gente compreender a diferença entre aquilo que é essencial e aquilo que é fundamental, né? Uhum, É uma coisa fundamental, ele não necessariamente é uma coisa essencial, tá? Por quê? O que é essencial? Essencial é eu me alimentar, essencial é eu tomar água, né? Essencial é eu fazer uma atividade física, essencial é eu manter um relacionamento afetivo, é ter sociabilidade, uhum, ter amigos. Essas uhum, algumas pessoas até, né, vão falar de religiosidade. Ou seja, esses são elementos essenciais para a nossa vida como ser humano. Agora, tem certas coisas que você precisa de algumas coisas que são fundamentais para você conseguir o essencial. Por exemplo, dinheiro. uhum, Se você não tiver dinheiro, você não consegue comprar comida. Então, o dinheiro é fundamental para que você compre alguma coisa que é essencial, que é a comida. E essa mistura entre o que é essencial e o que é só apenas fundamental, ela acabou, assim, acho que sendo contaminada ao longo do tempo, né? E olha que interessante, uhum, você busca lá no século XVIII, as pessoas que falavam sobre economia, você encontra, por exemplo, um John Stuart Mill, né, que é um dos pais do liberalismo, o Jeremy Bentham, eles criaram um princípio chamado princípio da grande felicidade, que na visão deles era o que todo mundo busca, mesmo que por vias do comportamento econômico, né? Então, uhum, a economia, na sua origem, ela é uma busca pela felicidade, pela satisfação do ser humano através de um certo consumo e etc. E isso tem uma certa correlação com a nossa felicidade? Sim, até certo ponto. Né? Acima uhum, de um certo patamar de renda, eu tenho pesquisas que eu estou trazendo isso no livro, isso não muda nada o grau de felicidade das pessoas. Né? Agora, a falta, uhum. né, sem dúvida nenhuma, que ela contribui muito. Mas ele tem uma certa correlação limitada entre dinheiro e felicidade. Então, as pessoas que se privam, né, dessa questão do recurso de financeiro, do dinheiro, quando elas compreendem que é possível viver desta forma, isso dá até uma sensação de satisfação. Porque você percebe que, poxa, o dinheiro é só fundamental, ele não é necessariamente essencial.
Então, Uhum. saber separar isso é muito importante. E outra coisa que eu trago no livro é a mistura que nós fazemos entre normas de mercado e normas sociais, né? Por exemplo, Uhum. um exemplo que eu trago. Foi feito um estudo onde foi mostrado o seguinte: a escola ela começou a colocar multa para os pais que levavam os alunos atrasados para a escola, né? Então, a Uhum. minuto que o pai chegava atrasado, ele pagava uma multa. O que aconteceu com o tempo? Os pais, porque pagavam, começaram a chegar Uhum. na escola. Porque, afinal de contas, se eu estou pagando, eu chego a hora que eu quero. Ou seja, você infringiu uma norma social, que era um respeito pelo horário da aula, onde estavam Uhum. e os professores, que estavam programados para conversar com os alunos naquele período, para fazer aquelas atividades, e isso acabou sendo prejudicado, porque as pessoas começaram a achar que porque elas poderiam pagar, então elas poderiam chegar a qualquer horário. Ou seja, houve uma Uhum. invasão das normas do mercado sobre as normas sociais. É como se eu quisesse, por exemplo, a minha sogra ela faz um cuscuz maravilhoso, né? Uhum. Acho que o cuscuz mais gostoso que eu comi na minha vida é o que minha sogra faz. Mas, por exemplo, ela faz isso, ela nunca me cobrou para fazer isso, né? E não tem Uhum. como eu pagar para ela fazer isso, porque isso é uma norma social, né? Faz porque gosta e porque quer oferecer. Não faz o menor sentido você pagar por isso. É como se eu fosse pagar pelo amor da minha mãe, por exemplo, né? Ou seja, Uhum. uma norma social, que é o que nos faz seres humanos, que nos faz relacionar, ela não pode ser misturada com uma norma do mercado, né? Se ela quiser oferecer o cuscuz para outra pessoa e a pessoa pagar, legal, isso é uma norma de mercado. Eu tenho um produto, a outra pessoa quer comprar por isso, uma norma de mercado vai ser estabelecida. Mas quando a gente Uhum. mistura normas de mercados com normas sociais, a gente cria uma confusão na nossa cabeça. Que a gente mistura o que é essencial com o que é fundamental, começa Uhum. a daquilo que de fato faz sentido na vida, e isso tudo acaba nos prejudicando. E nesse momento que as pessoas aprendem a viver com menos, essas coisas voltam, porque você fala, caraca, eu não vou morrer se eu não for num restaurante diferente todo fim de semana, né? Eu posso ir uma vez só Uhum. por mês e eu não vou morrer por conta disso, porque isso não é necessariamente essencial. Isso era só uma Uhum. versão. Essencial é que você se alimente, né? É que você preserve a Uhum. sua saúde num período de pandemia. Então, esse entrelaçamento Uhum. de ideias é o que vai permeando Uhum. comportamentais e acho que sim, é um grande aprendizado que nós podemos ter nesta pandemia. É muito bacana. E talvez um outro aprendizado que as pessoas estão aí até de uma forma obrigatória, né, com o trabalho remoto, né, que muitas empresas colocaram os seus funcionários, aqueles que a função permite, né, cada um na sua casa, e aí relacionamento com equipe, com chefia, com pares. Como que fica isso? O que que você tem observado aí que as pessoas estão se adaptando já depois de 2 meses? As pessoas já conseguiram um pouco se adaptar, mas eu acho que as dificuldades são grandes ainda, né? São grandes, sem dúvida nenhuma. Porque também, né, Sibeli, a gente aprendeu que a gente trabalha junto num escritório porque vai todo mundo para o mesmo local, no mesmo horário, e todo mundo interage ali e tal. E a gente aprendeu que isso é a forma de trabalhar. Mas se você voltar, por exemplo, na primeira Revolução Industrial, lá em 1740, né, quando começa o movimento de fábricas e etc., as pessoas não trabalhavam em escritórios. As pessoas trabalhavam nas suas próprias propriedades, quem tinha propriedades, né? Porque o mundo era muito rural. Uhum, Então as pessoas não uhum, tinham casa para trabalhar. As pessoas no máximo iam ao quintal trabalhar. E com o advento do fenômeno fábrica, é que as pessoas começam a sair das suas casas e começam a ter que entrar nas fábricas para trabalhar. E muitas cidades, elas passam a ser regidas pelo apitar uhum, do sino da fábrica na hora da entrada e na hora da saída uhum, expediente. Então, o ser humano, do ponto de vista histórico, né, ele não nasceu dentro de escritório. O escritório é uma coisa moderna, uhum, tá? uhum, 200 anos, talvez, uma coisa assim. Então, toda vez que você tem que fazer esse movimento de novo, sem dúvida nenhuma porque a gente não quer. Porque, de novo, a gente não gosta de perder, né? A gente adquiriu o hábito de sair de casa para ir para o uhum. escritório e muita gente reclamava, né? Meu Deus, tem que ir para essa empresa de novo. E agora, quando ela não tem que ir, que ela perdeu, ela fala, nossa, né? Eu era feliz e não sabia. É, Então, toda fase
toda mudança para o ser humano implica uma perda. E a gente não gosta de perder. Então, isso sim exige uma adaptação. E também o seguinte, né? Muitas pessoas não têm uma infraestrutura adequada para trabalhar em casa ou no escritório. Eu tenho um relato, por exemplo, de uma cliente minha que é funcionária de um grande banco e que ela levou o notebook não, é o computador pessoal, o PC, né? O banco teve que autorizar levar para casa. Por quê? Porque não tinha como rede, não tinha. E aí como é que você faz, né? Você chega na sua casa com um PC lá com uma CPU gigante, uma tela e põe aonde isso na mesa da cozinha, né? Para trabalhar. Ao mesmo tempo você perde, né, a pessoa que cuidava do filho, o filho não vai mais para a escola. Então acho que foi muita mudança ao mesmo tempo. Mas o ser humano, ele tem essa capacidade de adaptação, né, de poder ver que o cenário mudou e se adaptar para a nova forma de trabalhar. E as chefias, claro, também têm esse trabalho de ter que aprender a trabalhar à distância com os funcionários, né? Porque muita ainda da chefia, ela quer trabalhar olhando o que a pessoa está fazendo, né? Ela quer ter essa super visão em relação ao que faz. E, na realidade, você vai ter que aprender a dizer qual é o resultado que você espera no fim e deixar a pessoa trabalhar o meio, como é que você chega até lá, né? Analisar a qualidade da entrega, o prazo, tudo isso. Mas você vai ter que aprender a liderar sem precisar estar próximo e olhando as pessoas. Então, isso requer uma habilidade diferente, que é mais relacional ali no dia a dia, no corpo a corpo, né? Talvez agora, uma coisa que já se falava antes, que é a confiança e de que não importa quanto tempo a equipe leva para fazer a tarefa, importa a qualidade da tarefa, tudo isso que se falava, agora no trabalho remoto ele fica mais necessário, né? Agora não tem outro jeito, né? Mas eu concordo com você da questão do trabalho em casa e da falta de infraestrutura. Realmente, tem empresas que estão mandando o kit home office, a mesa, cadeira, computador para funcionários, porque não tem. Acesso à internet, às vezes, também não tem. Tem pessoas que não é o home office tradicional, porque quem tem filhos, os filhos estão em casa, às vezes tem mais elementos da família em casa, então é bastante complexo de você conseguir se organizar e se colocar nessa posição de agora eu tenho que trabalhar aqui, como que eu faço para trabalhar? Porque, como você falou, a gente tinha o hábito, vai até o escritório, chego lá, ligo o modo, agora estou trabalhando, deu a hora de ir embora, agora desligo, vou embora, vou fazer as outras coisas, né? E em casa fica um pouco confuso tudo isso, né? Então as pessoas também estão, algumas conseguiram se adaptar. Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm me falado que até melhoraram a produtividade, que estão dormindo melhor, então, o tempo de ir, né? No transporte, no trânsito, está usando para outras coisas. Muitos têm me falado sobre ficar com os filhos, de ter essa proximidade, que é outra coisa também que sempre se falou, né? Ai, gostaria de ter mais tempo com a minha família, e agora é a hora. Agora é a hora. Agora não tem por onde escapar. E eu vi aí o seu cachorro, eu soube até de pessoas que o bicho ficava sozinho em casa, que até o bicho ficou estressado. Porque agora está todo mundo em casa. Eu não sei em relação aos outros, mas esse cachorro aqui, ele chama Schopenhauer, esse cachorro, né? Então, ele tem nome de filósofo. E esse cachorro, eu acho que ele tá adorando a quarentena, né? Porque tanto eu quanto a minha esposa estamos aqui em casa e esse cachorro, ele é muito apegado, assim, né? Então, ele gosta de companhia, fica sozinho. Então, ele acho que é o maior beneficiado dessa quarentena. Ele tá felizão aqui, né? O tempo verdade. até quer aparecer nas lives, né? Mas você acha que para quem está pela primeira vez, né? Porque o trabalho remoto ele já existia em alguns formatos, alguns dias, algumas pessoas, não é uma novidade, né? Mas para aquelas pessoas que nunca, né, trabalharam à distância,
O que você acha que é mais importante nesse momento, assim, em termos de novas habilidades? É a questão da confiança, é a questão de dar um apoio emocional para a equipe e não só ficar cobrando o resultado. O que você acha que é assim que vai fazer a diferença nessa época daquelas pessoas que têm a sua equipe e que não querem só fazer a cobrança de resultados e que sabem que precisa se envolver com a equipe, com o time, né? Sim. O que você acha que é mais importante? É desenvolver a confiança? É desapegar daquela questão de ficar tomando conta o tempo todo? É se organizar também? O Sim. A que você acha? Letícia aqui está até dizendo aqui, né, que o difícil do home office é a disciplina, né? E eu sempre digo o seguinte, né? Como cantava já a Legião Urbana, né? Disciplina e liberdade. E quando Uhum, disciplina, de fato, você tem liberdade para alocar o seu tempo e etc, né? E disciplina exige muito foco, de fato. Você tem que treinar isso porque não é fácil, né? Ainda mais estando em casa, a chance de você se distrair é muito grande, né? uhum, Basta você estar em casa e ligar uma televisão que a sua produtividade vai cair, porque a qualquer momento que aparecer na televisão uma notícia um pouquinho diferente, a sua atenção vai ser voltada para lá e você vai se distrair uhum, na tarefa e até você voltar nessa tarefa vai demorar um certo tempo, então você vai se distrair, não tenha dúvida, né? Tanto é uhum, que, né, você mesmo colocou isso, as pessoas até estão usando o tempo que se ficavam no trânsito para fazer outras coisas e tal. Isso é importante, né? Saber gerenciar o tempo é muito importante. E nesse aspecto, né, com a pergunta em relação à liderança, eu vejo que sim, né? Essa parte da confiança é fundamental. Aliás, confiança, né? Quando nós confiamos em alguém, a gente desperta um hormônio chamado ocitocina, né? E a ocitocina é fundamental, inclusive, para a nossa felicidade, né? A pessoa que está com uhum, felicidade, ela está com um alto nível de ocitocina no organismo. Inclusive, os cachorrinhos, eles despertam ocitocina uhum, na gente, né? Então, confiança é muito importante, porque a falta de confiança, ela faz com que a gente não performe em alto nível. Porque quando a gente não uhum, confia, a gente sempre fica com, né, assim, um pensamento, opa, peraí, o que está acontecendo? A gente mais se protege do que performa. Para performar, precisa confiar, né? Então, eu acho que uhum, estabelecer a confiança é fundamental. E estabelecer confiança, é engraçado isso, né? Porque você confia na pessoa, não é porque você está perto dela, é porque tem algum sentimento intangível que você acredita nela, uhum, né? Inclusive, eu pego no meu livro também um estudo por que tem muito charlatão no mundo, né? Porque o charlatão tem essa capacidade de despertar a confiança das pessoas. E quando a pessoa confia, ela desperta ocitocina. E quando desperta ocitocina, você até despende mais dinheiro do que normalmente você. uhum, Então, o charlatão, ele sabe disso e se aproveita disso, né? Então, estabelecer confiança não necessariamente precisa estar fisicamente perto. Você vai estabelecer confiança na medida que você, por exemplo, marca uma reunião por Zoom e você entra no horário, né? À medida que uhum, você responde o que foi perguntado, à medida que você sugere, à medida que você busca alternativas, tudo isso vai mostrando o seu comportamento e você vai aumentando o seu nível de credibilidade e as pessoas passam a confiar em você, né? Você é o cara uhum, que sempre chega no horário, o cara que sempre chega atrasado. Isso pode parecer uma coisa tola, mas isso mexe com a sua reputação, né? Isso mexe no sentido de uhum, que eu tenho um projeto aqui para entregar. Para quem que eu vou passar? Para aquele cara que sempre chega atrasado ou para o cara que sempre chega no horário? Né? Ou seja, o que esse comportamento está me dizendo? E isso não precisa estar fisicamente, né? Eu posso esquecer de uma reunião que eu tenha virtual, por exemplo, né? Eu posso não mandar as coisas que uhum, eu mandar. Então, essa relação de confiança, ela não necessariamente depende de proximidade. Eu acho que isso é um elemento, uhum, né? Você trabalhar sempre essa questão de aumentar o nível de confiança que você tenha em relação ao trabalho, isso é uma coisa importante. E a liderança precisa aprender que ela não precisa, ainda mais no mundo virtual, né? No mundo que nós temos a virtude uhum, do fazer, as pessoas vão trabalhar cada vez mais conectadas e menos próximas.
Então, você, como líder, você tem que aprender a se adaptar com essa situação. Eu falei no congresso aqui na semana passada, eu trouxe uma palavra chamada Uhum. ambilidade, né? E o que é ambilidade? Uhum. É uma palavra que um cara chamado Bill Taylor criou, que é ambilidade Habilidade. você junta a É. ambição, que é você planejar e sonhar e etc., Uhum. de reconhecer que o futuro não te pertence, né? O futuro está cheio de variáveis que você não controla, né? Infelizmente, ou felizmente, sei lá, é a vida, Uhum. né? Então, você lidar com essa sensação de ambiguidade, que é acreditar e projetar um futuro, mas ao mesmo tempo saber que ele pode não acontecer porque você não o controla, é isso que às Uhum. vezes nos faça ter uma maturidade emocional, né? Então, eu posso, Uhum. alguém que não trabalha do meu lado? Claro que posso. É uma questão de dar um voto de confiança e acompanhar o desempenho de trabalho dessas pessoas. E também me preparar, me treinar para aprender a lidar com essas coisas dessa forma, né? À distância, não supervisionar Uhum. todo e etc. E acreditar um pouco mais. E olha só que interessante, né? Isso vai exigir uma melhoria de comunicação. E comunicação é um Uhum. grande problema nas empresas, né? Porque a pessoa fala uma coisa, a outra entendeu outra, ninguém checa para ver se o entendimento foi igual. E depois, quando você entrega, Uhum. fala, não, mas não foi isso que eu pedi. Peraí. Uhum. Então, à distância, você precisa melhorar ainda mais o seu nível de comunicação, né? O seu nível de comunicação escrita, o seu nível de comunicação verbal, o seu nível de comunicação visual. Ou seja, você precisa usar desse recurso maravilhoso da comunicação cada Uhum. vez mais para evitar os ruídos, os desentendimentos e que as coisas saiam, mesmo que nós não estejamos presentes, próximos um do Uhum. outro, né? Afinal, a vida continua, né? Os clientes continuam pedindo, Uhum. os fornecedores, ou seja, a vida continua. Uhum. Uhum. Pelo que você está me falando, me parece que a pandemia ela trouxe algumas dificuldades, mas em relação à liderança com as suas equipes, talvez as dificuldades que já existiam antes, elas continuam, né? Eu acho que talvez não surgiu dificuldades novas, né? Então, aquele gestor que já tinha alguma dificuldade de confiar na equipe e de delegar, ele vai continuar tendo agora, né? Não é porque agora está à distância que ele vai conseguir fazer, né? Os problemas de comunicação que realmente o mal entendido resolve muitos dos problemas, né? E que agora à distância a gente tem essa impressão que a comunicação fica pior, né? Então e talvez não, talvez a gente está se comunicando mais, está usando o Zoom, que antes quase ninguém usava, né? Que é uma ferramenta de comunicação, enfim. Então, talvez o que você está me falando é que a pandemia, eu acho que o que ela traz mais dificuldade é o aspecto emocional mesmo, que está o aumento do estresse, de ansiedade, o medo, que realmente isso prejudica a vida e o trabalho das pessoas. Talvez lidar com essas questões emocionais da equipe seja a grande novidade, né? Que Exatamente. antes se passava batido, ou só casos pontuais, que as pessoas, né, quando realmente ficava mais forte, né? Mas agora está todo mundo, então não tem por onde fazer de conta que tudo bem, que vamos trabalhar e vamos esquecer a pandemia. Não dá para esquecer a pandemia, né? Não dá. Esse tema da comunicação é muito importante, né? Porque, por exemplo, quando você está do lado da pessoa, às vezes o Uhum, simples olhar, você já compreendeu o que é. Eu falo uhum, uhum, aula online é muito diferente, por exemplo, de você estar dando aula presencial, né? Quando você está lá discutindo um tema e você olha para o aluno e você percebe que o aluno compreendeu, a expressão facial uhum, dela ou que ele não entendeu nada. E no online você não tem isso, né? Então você tem que melhorar a uhum, sua comunicação no online, porque uma vírgula que você escreveu errado no e-mail, né, muda completamente o sentido. Então acho que uhum, é uma oportunidade de melhorar assim a comunicação. E comunicação é um elemento, né, talvez mais importante que você uhum, né, a própria palavra comunicação, né, que é de comunicare, né, que é
tornar comum alguma coisa, isso é comunicação. E tornar comum precisa o outro precisa entender o que eu falei. E eu preciso falar numa linguagem que o outro entenda. Então, melhorar a comunicação, sem dúvida. Você também falou uma questão, né? O problema já estava aí, mas talvez no dia a dia você consiga, de alguma forma, disfarçar ali e tal, né? E eu vejo também um pouco com a economia, né? Porque a gente vê, né, quem são as pessoas mais afetadas. Não são as pessoas, isso não é novidade, né? A gente está vendo isso faz quanto tempo? A gente sabe da desproteção que as pessoas têm em relação à saúde, à educação. A crise só falou, ó, vocês não cuidaram disso, agora eu estou, né, expondo mais ainda. Mas não são problemas novos, necessariamente novos, né? E a gente nunca enfrentou uma doença deste porte com tanta tecnologia, com tanta comunicação, né? Você vê, ontem fui ao supermercado aqui, a 2 quilômetros da minha casa, e na rua tava todo mundo de máscara, né? Ou seja, as pessoas têm informação. Então, eu vi até um supermercado que abriu novo aqui, vai abrir, né? E tinha uma fila de pessoas com papel na mão, e suponho que sejam currículos, e que as pessoas estavam ali para fazer uma entrevista de emprego. Elas estavam na fila com distância umas das outras. Você vê? Então, não é uma questão de falta de comunicação. Eu fico imaginando como foi na gripe espanhola, 100 anos atrás, que você não tinha TV, que internet, WhatsApp, como é que você falava para as pessoas que elas precisavam usar máscara e se proteger? Era tudo no boca a boca, né? Que era muito... a chance de você ter uma amplitude de alcance era muito menor. Então, hoje, a gente nunca teve tanta tecnologia a nosso favor para resolver esse problema. E o problema do mundo não é falta de recurso, né? O problema do mundo é gestão, porque os recursos, eles existem. Você vê que, por exemplo, Alemanha, Inglaterra, próprios Estados Unidos, os caras estão jogando bilhões de dólares na economia para salvar a economia. Ou seja, de onde que tiraram esse dinheiro, né? O problema é a gestão, é você fazer o dinheiro chegar aonde precisa para que consigam alcançar, né, o seu mínimo de sobrevivência nesse período. E, claro, daqui a pouco nós vamos começar a ter outros tipos de produtos, outros tipos de serviços, que a economia vai voltar a rodar como sempre rodou. O período que a gente não sabe é muito inseguro, né? É muito ruim você lidar com a dúvida. Mas a gente vai achar, né? Não tem... A gente sempre achou respostas no final das contas. Olhando a história e todas as outras crises mundiais de saúde, né, como você mencionou aí, a espanhola e as outras, sempre depois delas houve um período de muita prosperidade, de muito crescimento, de muito desenvolvimento, né? Então, eu também me dou conta desde que a gente está passando por um momento histórico também, né? Que a gente sobrevivendo, a gente vai conseguir acompanhar o que vem por aí, né? Porque também a história do novo normal, não sei se esse normal que a gente tinha antes é esse, como você falou, há problema de gestão, há problemas políticos, há interesses, há o meio ambiente que está gritando que não aguenta mais, né? A gente tem mais plástico no oceano do que peixe. Então, é esse o normal que a gente quer voltar, né? Se for para voltar, se fosse possível voltar, né? Então, acho que ele também está tendo a chance de repensar esse modo de vida que a gente quer, né? Mesmo individualmente, mas que um por um a gente consegue fazer mudanças, né? E de ter uma vida melhor depois, né? Eu acho que é o que todo mundo quer, né? Nesse sentido, com menos desigualdade, com prosperidade para todos, com saúde para todos e trabalho também para todos, né? É mais ou menos nesse sentido. Bem, a gente, olha, daqui a pouquinho o Instagram derruba a gente, porque a gente tem 1 hora para falar. Então, a gente ainda tem uns minutos. E eu queria que você falasse, então, para terminar, do teu livro, O Inédito Viável, do que ele se trata, o que ele traz de lição aí para a gente, o que também você como professor, como ex-executivo, enfim, o que uma coisa ajuda no outro, e como escritor, quer dizer, com esses múltiplos
papéis que você tem aí, o que a gente pode aprender aí com a tua experiência? Olha, eu sempre digo o seguinte, né? O livro Neto Viável, ele surgiu. Na verdade, eu tava. Olha como foi, né? Como as coisas nem sempre são tão planejadas assim. Eu estava uma vez conversando com duas ex-colegas de trabalho, que eu tinha sido, né? Eram duas gerentes da equipe, eu tinha sido diretor de uma empresa, e elas tinham saído dessa empresa, mas a gente marcou de almoçar e bater no papo. E esse dia eu estava muito inspirado, sabe, assim, tudo que elas falavam eu tinha uma resposta muito boa para dar. Porque aquele dia eu estava. Uhum, E aí uma delas falou assim: por que você não escreve essas coisas todas que você falou, né? Que você falou tanta coisa. uhum, Eu nunca tinha pensado assim, sabe, a escrever um livro, né? Mas me deu aquele insight. Eu falei, é verdade, né? Vou começar a escrever. Eu já tinha muito material, sempre gostei muito, né, de pesquisar e tal. Eu tinha muito slide de tudo que é coisas e tal. Eu fui só reunir isso tudo no universo. uhum, E eu ia escrever o livro sobre gestão de pessoas, que era a temática dali. Mas quando chegou num capítulo que eu falava sobre metodologia, eu fui fazer um curso e no meio desse curso o cara fez um exercício que era assim: você tinha que levantar e contar para as pessoas um projeto seu, né? E naquela hora eu falei disso, estava escrevendo um livro e tal, não sei o que, não sei o que, e que naquele momento eu estava escrevendo um método, né? Que é a parte do método que eu gosto, uhum, tal, tal. E o cara falou assim: nossa, mas isso aí por si só já dá um livro, né? E eu, de novo, outro insight, eu falei: bom, eu parei de escrever sobre gestão de pessoas e peguei este capítulo, que era um capítulo de gestão de pessoas, e transformei num livro que é o Inédito Viável, que é um método, né? Um método que uhum, ferramentas empresariais para que você alcance os seus próprios inéditos, né? Então é um livro uhum, de empresas que você pode aplicar na sua vida. Em quatro perspectivas: numa perspectiva financeira, numa perspectiva de relacionamentos, uma perspectiva de desenvolvimento, uma perspectiva de saúde. Então, desenhei essa metodologia, né? E juntei com elementos de educação, que era muito do que eu pesquisava, né? E juntei essas coisas. Eu juntei um pouco de educação com ferramentas de gestão e criei um método chamado. uhum, E a partir deste trabalho, deste método, isso começou a me dar ferramenta para fazer várias outras coisas, né? E daí partiu uhum, eu fazer muito trabalho de coach, né? Porque muita gente gostou do método e achou que era interessante até para um trabalho de coaching, etc. E daí isso foi em 2013 que eu lancei o livro, né? E daí em 2015 eu voltei no livro de gestão de pessoas, que até então eu tinha parado na parte do método, completei e lancei também o Inédito Viável de Pessoas. E aí eu falei, pô, uhum, como agora eu tenho esta marca, então todo o meu trabalho uhum, segue, né, essa metodologia de o inédito viável. uhum, O inédito é aquilo que você não tem, não é, mas que você quer ser ou ter. Por isso é viável. uhum, Então, essa é a ideia, né? É um método e esse método me dá a possibilidade de aplicar ele para liderança, para gestão de pessoas, para uma consultoria de uhum, empreendedorismo, uma consultoria, né, de carreira. Ou seja, eu sempre fico pensando como é que eu uso esse método, que é uma estratégia, um caminho, né, para chegar uhum, no objetivo que a pessoa queira. Porque no final das contas, todo mundo tem um que quer realizar na vida. E o mais interessante é que, à medida que você alcança esse inédito, você quer outro inédito, né? Ou seja, ele nunca serve uhum, buscando inéditos na sua vida. E acho que essa é a graça, né? É você estar sempre buscando alguma coisa para concretizar, alguma coisa uhum, para fazer, que eu acredito que é isso que dá sentido à sua vida, né? Eu acredito que é isso que faz você, depois de um certo tempo, olhar para trás e falar: caraca, fiz tanta coisa, né? E é isso que valeu a pena. uhum, Então, eu acho que esse sentido é a construção do inédito viável. E aí, cada uma dessas perspectivas, de tempos em tempos, eu vou aprofundando, né? Que os estudos vão, uhum, eu vou aprofundando. Então, esse livro agora que eu acabei de escrever, que é Finanças Comportamentais, ele é um aprofundamento da parte financeira e da parte de desenvolvimento. uhum, Isso me uhum, levou a estudar economia e me levou a estudar psicologia. E aí, juntando as duas coisas, que é uma coisa que eu sempre prego, né? Eu acho que a gente não pode ter um olhar. Você conhece a palavra antolho? Antolho, Antolho. antolho, Não. é. Antolho é Uhum. aquele instrumento que o pessoal põe no cavalo para o cavalo olhar só para frente. Hum, Então, aquele é o seu antolho.
Então, eu acho que a gente não pode ter antolhos na vida, sabe? A gente tem sempre que olhar Uhum. para todos os lados. Porque, por exemplo, é possível você juntar educação e empreendedorismo, é possível você juntar Uhum. estratégia e finanças, é possível você juntar arte, né, e finanças. Ou seja, eu acho que essa capacidade de você compilar coisas que muitas vezes nem se conversam é que dá Uhum. um caldo interessante, entende? Então, eu acho que um pouco do inédito é isso. Eu pego coisas assim de filosofia e misturo com coisas do mundo das finanças. E a pessoa fala, não, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas dá uma coisa interessante, né? Porque essa combinação acaba trazendo um diferencial. Então eu pego uma coisa, por exemplo, da arte e coloco com talvez um elemento de estratégia. Então você fala, mas o que tem a ver? Arte com estratégia? Tem a ver, porque você vai aprendendo lições, né? E acho que Uhum. a grande referência disso é Leonardo da Vinci, né? O cara era artista e cientista. Então, quer dizer, e foi Uhum. uma grande personalidade porque soube juntar essas coisas todas, né? Então eu acho que eu sempre tenho que ter essa ideia de tirar os antolhos, né? Ideologias fixas, Uhum. pensamentos fixos. Você vê que a própria economia, né? Ah, nós somos liberais, mas a hora que a coisa apertou, todo mundo botou dinheiro do governo na economia, ou seja, isso é keynesianismo, isso não é liberalismo. Então você não pode ter essa ideologia fixa, porque ela não te dá respostas para o mundo, porque o mundo não é fixo, o mundo é Uhum. complexo. E você tem que saber lidar com essas múltiplas variáveis que não, muitas vezes não se conversam, mas você tem que lidar, porque o mundo é assim, né? As pessoas falam do mundo VUCA, né? Volátil, Uhum. complexo e ambíguo, mas a gente fala isso, mas não quer viver isso, porque a gente quer fugir da ambiguidade e da complexidade. A gente quer coisa simples, né? 5 dicas para o sucesso. Vai lá e segue as 5 dicas, Uhum. vai dar certo, né? Porque não Uhum. são suficientes, tem muito mais do que isso, do que 5 dicas. Então, eu acho que a minha ideia é sempre tirar os antolhos, né? Tira os antolhos, Uhum. coisas que nunca se conversaram para conversar, que vai dar uma coisa interessante. Uhum. Muito bom. Olha, queria agradecer que você aceitou meu convite aqui para a gente conversar. Eu Você, vou salvar. você, Oi. você sabe que é a primeira live que eu faço no Instagram, viu? Olha só! Então foi muito bem. Estamos bem. Eu vou salvar aqui. Depois as pessoas vão poder rever ou até quem não teve a chance de estar aqui ao vivo com a gente vai poder assistir desde o começo. Eu queria que você falasse o teu Instagram, os teus contatos aí para quem tiver interesse em falar com você, em comprar seu livro, como que faz? Olha só, é você acessar o Inédito Viável, tá? Ixi, tá virado, tá agora, ó. E não, mas tá certo. Mas É o inédito viável. o Inédito Viável, certo? O Inédito Viável está Uhum, aqui no Instagram, o Inédito Viável. Está no YouTube, tem o canal O Inédito Viável, lá onde tem todo o conteúdo. uhum, Eu tenho um quadro na Rádio Trianon, né, toda segunda-feira, então tem lá todo o conteúdo, já são mais de 400 vídeos de uhum, rádio fora das outras mídias, né? Então, tem lá uhum, mais de 600 vídeos lá no canal do Inédito Viável. E tem o site uhum, oineditoviável.com.br, que é onde tem lá acesso aos livros, aos cursos, enfim, é onde eu divulgo todo uhum, o meu trabalho. Sempre o Inédito Viável. E no LinkedIn é o único lugar que eu estou como Emerson W. uhum. Aí lá no LinkedIn eu estou a minha cara mesmo. Mas no resto, como Ok. Então tá bom, obrigada pela sua disponibilidade aqui de participar. Fico feliz de ser a primeira que venham outras lives. Eu estou começando também nesse papel aqui de entrevistadora, que é uma coisa nova que eu estou brincando de entrevistar as pessoas, de chamar as pessoas, de ficar próximo aqui, de certa forma, né, de ficar próximo, né, já que não dá para ser presencial. E vamos nos falando, né, Emerson? Vamos mantendo contato aqui e até breve, espero. até breve e também já aproveito para te convidar para a gente fazer alguma coisa na Nefac, né? Também Uhum, está com esse formato digital.
de levar conteúdo para as pessoas. Você também tem conteúdo interessante que eu sei. Então, certamente a gente pode combinar aí as ideias e promover alguma coisa bem bacana, né? Então, também deixo o convite para as pessoas acompanhar a ANEFAC, né? Associação Nacional de Executivos, Finanças, Administração e Contabilidade, que também tem bastante conteúdo lá, uma associação que está há 52 anos no Brasil, sem fins lucrativos, né? E que a gente está sempre promovendo network, conteúdo, temas relevantes para a carreira de todos. É isso aí. Eu agradeço todo mundo também que acompanhou a gente aqui, agradeço você novamente, Emerson, e boa noite e até a próxima oportunidade. Tchau. Tchauzinho.